Saúde Mais Verde, com Lorela D'Agostin. Apoio Cultural, Nutri Extratos. Bom dia! Bom dia, Jô. Tá falando vai falar de estresse, tem uma mosca aqui hoje no estúdio me estressando. Oh, esse é um trem que me estressa, viu? Tem que acabar com esse estresse aí, então. Ai, Lorela, estresse é um negócio sério, né? É, Jô. A gente sempre fala aqui de tantas coisas e tantas coisas ali no meio, eu digo, manejar o estresse, controlar o estresse, né? Mas a gente nunca conversou, assim, exatamente sobre o estresse em si, né? É. Então, achei interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso hoje. Acho ótimo. E vamos começar por onde? Afinal, como é que a gente pode caracterizar que uma pessoa é estressada ou está estressada? Porque uma coisa é tu tá estressadinha porque a tua meia calça puxou um fio. Ai, fiquei estressada, porque, entendeu? Outra coisa é a pessoa viver, né, nesse sentimento que vai fazer com que acarrete aí vários problemas de saúde são, né, diagnosticados em função do estresse, né? Exatamente, Jô. O estresse, na verdade, ele é uma reação do nosso organismo frente a alguma ameaça, algum problema, né? Então, não é apenas um sentimento, na verdade, são reações químicas mesmo que acontecem no nosso organismo, né? Quando a gente passa por situação de estresse, o nosso organismo libera hormônios na corrente sanguínea, como cortisol e adrenalina. Então, rapidamente, eles se espalham por todos os tecidos do nosso corpo, e é onde vem aí aqueles sintomas mais característicos, né, do batimento cardíaco, respiração, né, as mãos, suor nas mãos, ou mãos e pés frios, né, então tem toda aqueles sintomas que são característicos dessa reação química que está acontecendo no nosso organismo, né, quando o nosso cérebro percebe que tem alguma coisa de errado ou alguma ameaça, né, que a gente entenda como alguma ameaça. Esses sintomas, na verdade, são para a gente tomar uma atitude, né? É aquela velha história, lutar ou fugir, né? A gente vai encarar o problema de frente e vai resolver, ou a gente vai fugir dele, né? Então, nesse momento, a gente tem que ter uma decisão rápida, digamos assim. Então, por isso que acontece todas essas reações químicas no nosso organismo com essas liberações hormonais. E assim, Jô, dizer que mais ou menos estressado, ou quem está estressado e quem não está, é meio complicado, porque, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 90% da população mundial está com estresse em algum nível. Então, assim, o estresse, ele tem níveis, né? Ele pode ser um estresse crônico ou agudo. Agudo é quando acontece alguma coisa ali, tá no trânsito, bati o carro. Tô no trânsito, me atrasei para o trabalho, o trânsito tá, né? Um exemplo. Então, é um estresse agudo. A gente vai ficar irritado ali na hora, vai ter algumas sensações e a gente vai ter que resolver o problema. Mas vai resolver e vai passar. É uma situação passageira, né? Ou o estresse crônico, que é quando ele segue por muito tempo, né? Ele é constante na nossa vida, todos os dias. E isso é o mais perigoso se a gente não tomar cuidado, se a gente não equilibrar essas situações, né? Mais para frente a gente vai conversar. Então, além disso, do estresse agudo e do estresse crônico, ele ainda passa por 3 fases, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Tem a fase de alerta, que é quando a gente entra em contato com o problema, né? Então, suor nas mãos, dor de estômago, boca seca. Então, aqueles sintomas ali são da fase de alerta, aquele agudo que a gente conversou. Aí, logo depois, vem a fase de resistência, que é quando o nosso corpo ele tenta voltar para o equilíbrio, né? Ele tenta ou se adaptar à situação ou resolver o problema, eliminar. Ou a terceira fase,
que aí entra a questão crônica, é a fase de exaustão. Quando a gente está num nível de exaustão por estresse, aí começam a aparecer as doenças, né? Aí pode aparecer as diarreias frequentes, pode ser diagnosticado aí uma hipertensão arterial, problemas de pele, dermatites prolongados que demoram para curar, úlceras estomacais, que às vezes começa lá com aquela dorzinha de estômago, na fase aguda vira aquela gastrite ali na fase de resistência, negócio não melhorou, complicou, pode virar uma úlcera estomacal. Então, é bem característica cada fase e acredito que não é difícil de a gente entender aonde que a gente está. Claro que, de um modo geral, os sintomas mais comuns do estresse são dor de cabeça, as dores musculares, né? Aquela tensão aqui no ombro, quando a gente está com a preocupação, tentando resolver um problema, os problemas de sono, né? Ou demorar para pegar no sono, ou dormir e acordar várias vezes à noite, né? Com pensamentos de preocupação, dificuldades de concentração, temperamento explosivo, os problemas estomacais, como a gente comentou, né? E tem outras consequências, Jo, também a questão do estresse. Porque o estresse, ele aumenta a nossa probabilidade de ficar doente. A gente já conversou aqui, eu já fiz um quadro sobre o estresse e a imunidade, né? O quanto que o estresse, ele influencia na nossa imunidade. Então, no momento que a gente está passando por um estresse, o nosso corpo ele vai direcionar as suas energias para resolver aquele problema. Ele não vai estar preocupado de nos proteger contra um vírus, uma bactéria, enfim, né? Então, a nossa imunidade cai, né? Quando o cortisol é liberado em grande quantidade na corrente sanguínea por conta de estresse, acaba inibindo mesmo o nosso sistema imune, né? Então, a gente fica aí mais propenso a pegar doenças infecciosas. Ansiedade, né? A gente já conversou sobre isso também. Depressão, né? Um estresse crônico pode levar a uma depressão. E problemas hormonais, como problema de tireoide, né? Muitas pessoas com problemas de tireoide e hipotireoidismo. E muitas vezes a questão começou aqui, né? Na percepção do nosso cérebro frente ao estresse. Então, é isso, Jô, que a gente precisa prestar atenção nos sintomas, prestar atenção no nosso organismo e tentar entender o que está acontecendo. Será que isso realmente é um problema físico que aconteceu ou será que tudo isso que eu estou sentindo é referente ao estresse, né? Essa dor no peito, estou tendo um infarto? Ou será que aconteceu alguma coisa, né? E é relativo ao estresse? A gente não pode... A gente precisa lutar para evitar chegar no estresse crônico, né? Tem que se observar, né? Que é o que a gente sempre fala, né? E aí a gente pode, além dessa autoobservação, né? Dar uma suplementada, dar uma auxiliada aí, né? Isso, a gente tem várias situações que a gente pode fazer não medicamentosa, digamos assim, certo, né? A questão de ter um hobby, né, para se distrair, tirar o foco do problema, né? A atividade física, ela melhora a questão respiratória, cardíaca, melhora também, libera também, né, substâncias relaxantes e analgésicas na nossa corrente sanguínea, então vai dar um alívio, um bem-estar. Cuidar da nossa alimentação com bastante frutas, verduras, porque quando a gente está em estresse, o nosso corpo ele consome muitos nutrientes. Então, o que a gente come, vai. Então, a gente precisa escolher bem os alimentos para realmente nutrir o nosso corpo e ele ter nutrientes necessários para conseguir combater tudo isso, né? Álcool, drogas, comer demais, né? Um cigarro não vai resolver o problema, ele só vai mascarar. Então, coisas que a gente deve evitar e, claro, procurar uma psicoterapia se a gente percebe que esse estresse ele já está se tornando crônico, né, e atrapalhando a nossa saúde física.
Em questão de suplementação, Jô, tem suplementações e plantinhas medicinais que a gente pode utilizar e vão auxiliar bastante nos sintomas do estresse, né? Claro que a gente precisa saber qual é o causador do estresse e tentar resolver. Mas enquanto a gente faz isso, a gente pode se valer de suplementação e plantinhas medicinais que auxiliam nesses sintomas. Então, a gente pode utilizar o L-triptofano e o magnésio, que vão ajudar bastante na questão da ansiedade, os sintomas de ansiedade, questão do sono também. O mulungu e a camomila, que são duas plantinhas, também auxiliam bastante nessa questão de sono e ansiedade. A camomila também auxilia na questão do estômago, né? Se o estresse causa aquele mal-estar estomacal, então a camomila vai auxiliar bastante nessa situação. A espinheira santa também auxilia bastante a questão estomacal. A camomila eu acho interessante porque daí ela pega dois extremos, né, que é a questão do sono, da ansiedade e, consequentemente, também melhora a questão estomacal. O ginseng, o Panax ginseng, ele é um energético, então ele é ótimo para aquela fase de exaustão que a gente comentou anteriormente, né? A gente já passou pelo agudo, a gente tentou lutar para colocar as coisas em ordem, tá difícil, e esse estresse se tornou crônico, né? Então, dá aquela exaustão, a pessoa já está cansada, sem energia. Então, o ginseng entra bem legal aí nessa fase de exaustão aí do estresse. Muito bem. Então, é isso aí agora, ficar atento, né? As observações aí aos sintomas do nosso corpo, físico, mental também, né? Porque as pessoas têm se queixado muito, né, Lorela, de cansaço mental, assim, também, sabe? Esse estresse, né? Sabe? Às vezes as pessoas acumulam muitas coisas, né? Que é abraçar o mundo, como a gente fala, fazendo coisas legais. Eu quero fazer yoga, eu quero fazer academia, eu quero fazer isso, né? Que no fim a gente abraça tanta coisa que vai dar um efeito rebote aí, não, né? Então, dá uma respirada aí, né? E coloca um pouco... Escolher uma atividade física que goste, que se adapte, né? O importante é fazer atividade física, né? E não abraçar o mundo. Até a ociosidade, né? Ela também é sadia, sabe? Ter aqueles minutos seus de ócio completo, assim. Tipo, o literal, não vou fazer nada, né? Igual o Garfield dizia, né? Tinha uma tirinha do Garfield que dizia: ai, como é bom não fazer nada e depois descansar, né? É tipo isso, sabe? Assim, botar as pernas pro ar mesmo e não fazer nada. Quantas vezes você se permite isso, né? E é importante. É importante. É importante. É importante o não fazer nada, os momentos de descanso. É importante a gente aprender a dizer não, né? É importante a gente dar limites, né? Porque depois quem vai sofrer somos nós, as consequências do estresse, né? Com certeza. Então a gente tem que... A conta vem pra gente. Refletir bem. Isso aí. Conta vem. Então não podemos banalizar a questão do estresse, não, gente. O papo é sério mesmo, né? Muito bom! Gratidão, minha linda! Obrigada, Jô. Até na próxima semana. Até lá. Beijão. Saúde Mais Verde, com Lorela D'Agostin. Apoio Cultural Nutri Extratos.